Mateus 13, 36, mas o versículo 41. Verso 39, el enemigo que la semana. Verso 36. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús Versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele, os seus discípulos dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. Ele já tinha falado dessa parábola. Respondendo ele, disse, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Aí estão os anjos ceifeiros. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa pecado e todos os que cometem iniquidade. E reino, o irmão Branham escreve, e ele escreve em vários lugares, que reino é a igreja. Se recolhem do seu reino, é da própria igreja que tiram o joio. Estão colocados aí todos misturados. E os lançarão no forno de fogo e será o choro e o ranger de dentes. Então justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, que é a sua igreja. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja quando vão resplandecer os filhos de Deus, os escolhidos de Deus. Quando já são tirados, esses que servem de tropeço e causam iniquidade. E aí é que vem então o resplendor na igreja. Quando já ocorrer tudo isso, então já não há nada de iniquidade dentro da igreja. Não há pecado, não há iniquidade, tudo que tem a ver com maldade, ações e com pensamentos. E aí na saudação de hoje, de manhã, se fala do trabalho dos anjos. Vieram, fizeram o recolhimento em toda a América Latina. É como uma rede que recolhe todo tipo de peixe. Essa outra escritura está... Bom, e uma vez cheia, tiram para a margem de Jesus. E na margem, começam a separar o bom, colocam em cestos e o mal lançam fora. Mas aí houve um recolhimento lá. E depois desse recolhimento há outra peneira aqui. Porque você não vai recolher lá na mesma água, com tanto movimento, você vai estar aí. Imagine, pode jogar fora um bom peixe. Aqueles que pescaram e pegam a rede cheia, não abre. E rapaz, levam isso direto para a margem. E na margem começou em terra. Aí, pois então, pode fazer essa segregação mais fácil. E podem ir colocando daqui para lá. Isso é o que aconteceu no tempo do irmão William aqui. E fez esse recolhimento completo. Porque são todos aí. Aí se cumpre a parábola que também falei, que olha para dentro e então, que são aqui, que está aqui dentro, estão todos ali, aparentemente, mostra como se estivéssemos na ceia das bodas do Cordeiro, mas não, é um tipo, representa essa festa que ia haver ali. E quando perguntam, o que faz esse colocado aqui dentro? Vai, expulse-o, jogue fora. Você não está convidado para que mais estava dentro. Porque já estavam ali dentro. Qual é a diferença que ele tinha dos demais? Não tinha vestimenta. Não tinha entrado pela porta, entrou pela janela. E a porta é o porteiro, que é o mensageiro de cada era e dispensação. E se não entrou por essa porta, por essa revelação, para receber essa vestimenta, então estava com outra vestimenta, com outra revelação ali dentro que não era a que tinha que estar para estar ali. E isso é o que está acontecendo neste tempo agora. Pessoas aí dentro que não pertencem ao reino, à igreja de Deus. E tem que ser tirado de alguma maneira. E quem faz esse trabalho? Os anjos ceifeiros? Não, os anjos estão no anjo do Senhor Jesus Cristo. Claro que sim. Ninguém disse que não é assim. Isso é assim. E eu creio assim. E
fez esse trabalho, mas o mensageiro, o véu de carne, se foi. Então tem outro trabalho para fazer. Ele teria feito esse trabalho se tivesse ficado, mas era mais difícil fazê-lo. E as pessoas, vamos dizer que tudo que ele faria, já iam crer nele, facilmente. Mas agora, ele levar esse véu de carne, vem então Deus e cumpre em outro véu de carne esse trabalho final. E aí é onde começa essa segregação que a palavra faz. E é feita pela palavra usando o véu de carne que faz o tropeço. Bem-aventurado aquele que não encontra tropeço em mim, disse Jesus. Vem? É uma bem-aventurança, porque o que olham, o que vem é a palavra. Espera, isso que está acontecendo é o que o anjo estava mostrando ao irmão Branham. Vem que o irmão Branham, quando pergunta, não pergunta com incredulidade, pergunta o melhor, porque ele queria saber por que ali. Ele não disse, não, por que está acontecendo essas coisas aí dentro. Não, ele disse, porque aí ele inquiriu, vem. E, tipo dos escolhidos também, representa os que estão na sexta dimensão, mas também, essa conversa que ele teve com o anjo representa nós, inquirindo as coisas que o anjo estava mostrando ali, o que estava acontecendo ali, mostrando essa visão, onde havia a palavra revelada, onde havia pessoas recebendo o Senhor, que já não vai ser para a transformação, já o melhor recebendo para essa etapa que dê em suas vidas. Tem outra etapa que virá aí, que vai ser dada a oportunidade de pessoas, e eles vão perceber que vão dar sua vida. E nós, já ao ver tudo isso, agora neste tempo, que é o que estamos vendo que está ocorrendo, é esse chamado desse remanente, que é tirado dessa rede. E quando conseguir, vai ter essa base aí. Esse remanente que é tirado para resplandecer neste tempo final. Quando esse joio for tirado, os manufaturados também são tirados. Todos esses são os últimos que saem. Mas tudo isso é tirado e resta um grupo pronto para receber a plenitude de Deus, que é a nossa adoção. O resto, que está aí também parte das fátuas, porque é um mundo denominacional que são as fátuas, que não vão ser enganados, mas vem que o recolhimento que o Concílio Mundial de Igrejas faz, que são os que o reúnem, esse recolhimento é feito a nível mundial, dentro do mundo completo, dentro do cristianismo e dentro também daqui. Se você vê pessoas, Deus pescando os peixes gordos, os 153 peixes representados aí, Deus pescando os peixes gordos, e note que aí também tem outros que estão pescando seus peixes aí dentro. Aquele que deixar ser pescado, é preciso ver quem vai te pescar. A pessoa deseja que seja pescado pelo anjo do pacto, a coluna de fogo, o chamado por esse pescador que está nos pescando nesse último puxão que o irmão Branham deu tão rápido e não pôde fazer essa pesca ali. Vai ser feita por aquele que tiver esse ministério final. E aí essa escritura que sempre deu volta, São Marcos 11, onde diz, Marcos 11 que diz, se creres. Ele nunca entendia bem essa escritura. Se creres e disseres este monte, tiver fé como um grão de mostarda, e tiver fé e disser, passa daqui para lá e passará, ou seja, que quem vai estar aí, além de ter, vamos dizer, essa chave para pescar esses peixes, que são 153 peixes representados nesse 153, ele tem a forma para pescar esses peixes. Sabe o que colocar no anzol? E isso é a palavra. Eles vão se agarrar disso. E ao se agarrar disso, uma vez já são pescados, esse outro que o inimigo também está fazendo, está imitando.
Porque a terceira etapa, como não se sabia como era, agora está se revelando a cada vez mais e mais, e você vê que tenta fazer. Ele vai atrás agora e tenta imitar. Agora essa etapa que não se falou, agora está tentando também de imitar. E você os vê lançando meio mundo, vem atirando dardos e atirando todo tipo de anzol e coisas, tentando pescar. E sempre um ou outro cai nessa, porque fazem parte desse joio. E tem que ser juntado tudo. Mas como está ocorrendo nessa esfera espiritual, ninguém percebe. Já quando a cada vez vai se entrelaçando na esfera com a esfera física, onde virmos coisas já fisicamente para o mundo, ver tudo isso e ver que já não tem oportunidade. É a terceira etapa. Para as fatas é a terceira etapa. Para a noiva é a terceira etapa. E para os 144 mil também. Cada um verá no momento determinante o que corresponde. Mas os primeiros que verão será a noiva. A noiva verá palavras se movendo. E aí vão se agarrar disso. E isso é o que diz, enganaria se fosse possível aos escolhidos, mas não vão ser enganados. Deus já os tira da terra e os tira daqui. Mas o restante, aí, por isso é que as virgens fátuas, o irmão Branham diz que esse momento eles vão entender e conhecer o que é que vai estar se movendo através da imagem da besta, Roma, o Papa, todas essas pessoas, onde o diabo vai estar se manifestando, e esse que vai tentar levar o mais que puder para o inferno. Mas no conhecimento da grande carpa, porque vão querer parar. Ele tentando levar pessoas para o inferno, e Deus então levando pessoas para o seu reino. Por isso, Deus também, aí é um último chamado e é feito por Moisés e Elias. Até para as fatos, ele diz, Moisés e Elias tiram as fatos. Vejam todo o trabalho que neste tempo final vai ser feito num tempo curto. Em todos os grupos. Deus impacta com essa manifestação todos os grupos. Desde o cumprimento da noiva para o rapto até as fátuas até os 144 mil e o mundo inteiro e também o reino. Aí é mudado tudo porque começa então juízos divinos a cair, os terremotos, isso que está ocorrendo na Rússia, com Ucrânia, China, com Taiwan, que também a coisa está ardente, Coreia do Norte, vem. Estão todas as chamas, o fogo está aí por se acender. E, falando disso da Terceira Guerra Mundial, o irmão William sempre dizia, Benji, não te preocupes, que há 4 anjos segurando. Os anjos, e busca Apocalipse, não sei se é 14, por aí 7 também. A pessoa tem que andar com uma Bíblia também. Aqui na caseta de segurança podemos ter alguns livros também, mas veja que eles estão detendo que não sopre vento algum. Isso são bombas atômicas. Assim que isso não vai ocorrer, não se preocupe, isso não vai ocorrer. Até que sejam selados os 144 mil. E isso ocorre antes da grande tribulação. A atômica, diz o irmão Branham, não é para os escolhidos. Portanto, nós não vamos receber nada disso. Isso já está confirmado. Não vamos receber esses ventos atômicos nós. Ou seja, que antes de que esses anjos soltem essas 4 esquinas, há um trabalho que vai se realizar neste tempinho final. 7. Vi os 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Isso é de uma versão. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente. E aí vem esse anjo, ele clamou com grande voz aos 4 anjos. Quem será? A quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, já está pronto para o juízo. O juízo divino já está pronto. Dizendo, não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado
nas suas testas os servos do nosso Deus, e são 144 mil. Ou seja que isso também vai estar ocorrendo, mas antes disso, não se pode lidar com o povo hebreu nessa etapa, nessa parte que é bem simples. Vocês já verão. Bem simples vai ser isto. Até que a noiva de Cristo esteja completamente selada e segura. Esteja completamente com essa fé que os trovões trazem. É o cumprimento da segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos. Não pode ir ao povo hebreu, ou o povo hebreu ver, até que a noiva esteja pronta. Tem que estar preparada. E para estar preparada tem que ter este tempo, que você vê que agora não é que estamos, vamos dizer, falando as coisas assim como colocando panos quentes. Não, aqui estamos falando coisas claras, porque é tempo de ver cara a cara dentro do lugar santíssimo. E quem não estiver predestinado para estar dentro do lugar santíssimo tem que ser tirado daí. É uma atrapalhação, causa iniquidade aí dentro, traz tropeço aos irmãos, e você vê que isso já está sendo visto. Há muitas manifestações de uma pessoa que está contra o programa divino neste tempo, desde pensamentos, não encaixa na sua cara, no seu rosto, ações, escritos, tudo isso é uma manifestação. Utilizam todas essas características para mostrar a Deus que estão com Ele, e outros mostram essas características, diz o irmão Branham, que lá no tempo de Jesus, rangiam os dentes de... Tem uma parte onde diz que estavam... haviam facções, demonstravam sua indignação com Ele, com a vinda do Senhor. E assim é neste tempo há muitos que já estão mostrando. Já não é essa hipocrisia guardada que tem aí dentro. Agora, aparentemente, Deus se foi de cena. Aparentemente. E estão esperando a que esse Deus que eles viram no irmão William venham novamente, então vou me portar bem quando ele vier. Então, eu gosto muito dele, diz. Vamos dizer como dizemos, sim, meu filho, sim. E como aparentemente ele não está em nosso meio, aparentemente, pois aí tiram toda essa hipocrisia que tinham dentro. Ou é que é assim que vamos entrar todos ao milênio e à eternidade e vamos ter um reino de hipócritas aí dentro. Mas Deus diz, não, pera, aqui tem muitos seguindo a mensagem, como dizia o irmão Branham, Billy Paul. Billy, tudo está perfeito, mas ainda há muita gente seguindo essa mensagem. E Jesus? Você quer dizer a mim que Jesus disse coisas de propósito? Sim, Senhor. Disse coisas de propósito para que uns poucos fossem. E ontem também estava falando com alguém que dizia: quem não comer minha carne e beber meu sangue, aí que se foram muitos. Mas que depois, quando olharam, não. E não comeram a carne nem nada? Olha, não beberam o sangue? Olha, ali Jesus vivinho e andando, que coisa! E não ocorreu isso que disse aparentemente, porque sim, estavam comendo a carne dele, que é a palavra, e bebendo o seu sangue e recebendo o Espírito Santo, mas eles não entendiam essas coisas. E assim mesmo tem coisas que são faladas e você vê se adiantando e dizendo um montão de coisas, aí vai saindo tudo que tem no coração. Outro, não, isso não pode ser, eu me vou. Outro, pois se acontece isso, eu me desconecto. Eu não vou estar aí então conectado. Vem como que vai a mesma palavra, faz essa segregação. Já tirou do coração e não ocorreu nada. Imagine quando virem essa manifestação de Deus, vindicando Deus, a obra de Deus, vindicando Deus, que Ele prometeu, porque isso não é algo que nós estamos inventando, é o que Ele prometeu. O que acontece é que não está sendo cumprido como as pessoas esperavam. Eles ficaram surpresos, porque ninguém surpreende a Deus, e isso ninguém esperava. Essa etapa tão gloriosa é a maior, como tinha dito, é a mais gloriosa. É o tempo onde é o mesmo pilar de fogo que esteve no tabernáculo que Moisés construiu, que esteve nessa trajetória. Quando se levantava a nuvem à noite, eles seguiam, repousava, eles paravam. No dia era coluna de fogo. E eles viam, porque os hebreus buscam sinais. E nós, o escolhido de Deus deste tempo, vê agora a coluna de fogo.
nos guiando, nos ensinando e nos mostrando o caminho para o novo corpo, nessa trajetória que levamos. Agora estamos diante do Jordão, diante da grande tribulação, diante da morte. Agora é nesta quietude que o povo está aí como esteve com Josué, santificando-se. Vixe, um tempo antes de entrar, no Jordão, ao Jordão, para depois o quê? Rapaz, vamos entrar. E pela palavra falada desse homem dirigido por Deus ali, entraram e passaram em seco. Mas molharam um pouquinho aí os pés. Os ministros, ou seja, os sacerdotes representam os ministros, ou seja, que os ministros vão ter uma luta, uma prova forte, e deles depende seu grupo, que eles estejam firmes também. Se o ministro deixa se molhar os pés e não para firme e diz, mesmo que molhe os pés, eu vou continuar com o meu grupo. Se não parar em pé firme, ele e seu grupo podem perecer. Ou seja, que depende muito o povo desse pastor. Mas há uma solução para isso. Que todo aquele que vê que um pastor não está guiando o povo como deve guiá-lo e mostrar o caminho rumo à terra prometida, que se vá. E vá para outro grupo, a um pastor que sim esteja guiando para a terra prometida do novo corpo. Porque isso é individual. Não porque seja o pastor, você vai ficar aí. Vamos dizer, desanimado, como dizemos aqui em Porto Rico. Porque o pastor diz que isso não é para escutar e porque isto é um bom candidato esse escolhido para ir a um lugar onde se esteja sendo revelado o programa divino para hoje, para este tempo final. E essa é a liberdade que viu nessas barras, nesses barrotes que também que se cumpre nesse tempo, esses barrotes no inferno, casa do inferno, onde os tinham como amarrados, denominações e credos e coisas. E pela palavra falada, esses barrotes foram derrubados. Não sendo derrubados, foram derrubados lá no princípio da era de Laodiceia, quando esse jovem foi libertado. Um jovem que foi libertado ali. E o grupo subiu, saiu, se cumpriu aí essa visão. Em parte, se pode falar muito de toda essa etapa lá, e aqui isso volta a ocorrer novamente. Muitos estão sendo libertados de grupos dentro da era da pedra angular que se denominacionalizaram e não perceberam o pastor que está fazendo isto. Que Deus os ajude a que isso seja tirado, se há algum rastro de denominação, alguma congregação que seja tirado, algum pastor que tenha algo inclinado a isto. E, como outros diziam, olha, como há 4 escrituras pendentes, aí, busque, pode ser a de Jesus, quando Jesus disse, eu não venho aqui a trazer união, algo assim, mas dissensão, irmão contra irmão, algo assim. Me dê essa. No reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada no mar, recolhe todo tipo de peixe. E uma vez cheia, tiram para a margem e sentados recolhe o bom em cestas, e o mal é lançado fora. Assim será no final do século. Sairão os anjos e apartarão os maus entre os justos, e os lançarão no forno de fogo, onde haverá o choro e o ranger de dentes. Vem? Recolhem, diz o versículo 47, toda espécie de peixes. Essa rede recolhe toda espécie de peixes. Esse é um recolhimento que houve ali. Uma vez cheio, ou seja, que já está cheio, como diziam os celeiros, vão se encher todos. Claro que vão se encher. E vão se esvaziar e depois voltam e vão se encher outra vez. Porque os celeiros não vão ser suficientes nesse tempo. Vão se encher todos com tanta gente que virá, com fome espiritual, com fome e sede, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Ou seja, que vão estar não somente aqui em Porto Rico, todos os lugares, vão estar buscando esse alimento espiritual. E veja, não que o pastor deve estar trazendo união às igrejas, que o pastor deve estar... Isso já passou.
Este é o tempo, veja o que diz aqui Jesus. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Mateus 10, 34. Veja como essa escritura também é o que muitos agora vão dizer, pegaram e disseram, e estão usando e disseram, olha, esse está trazendo sai para lá, para o povo, está colocando, uns creem, outros não creem. E antes não era assim, antes tudo era amor. Estamos na era do amor divino e tudo está sendo feito em amor. E na casa de Deus é onde está a correção. Mas veja o que diz aí Jesus. Há dissensão entre o povo, ou seja, uns creem, outros não creem. E então começa a colocar a culpa. Esse que começou a falar essas coisas e agora tem um problema com meu filho, ou tem um problema com minha mãe, ou tenho problema com meu cunhado, com meu sogro. Não quer ir em casa porque eu coloco tal coisa, ou não vem porque eu ponho. Vem? Essa etapa está fazendo isso. E então começam a criticar de que isso não é assim. Porque um pastor se supõe que una as ovelhas e que o que este faz? Fazendo o que está fazendo e fazendo tudo isto a nível mundial em todos os lugares. Há essa situação. Porque isso é o que está profetizado para ocorrer neste tempo. Havia muitos seguindo a mensagem, e somente os que iam obter a fé de rapto são os que estamos tendo isto. O irmão Miguel disse no domingo, essa escritura, se teu pé, tua mão te traz problema, corta e lança fora, joga fora, porque isso é individual. Se seu pastor não crê nessa etapa e você, sim, pois então, busque um lugar onde sim te dê esse alimento para obter a fé de rapto. Isso quer dizer que o pastor não vai ser raptado, ponto. E, bem claro, aí, e aí, se é o pastor que tem um grupo, que alguns sim, alguns não, pois tem que parar firme, pé firme e dizer isso vai ser assim. Porque eu sou um dos que estou carregando a arca, a palavra. Não pode ser um que se pare em pé e tente buscar dar a volta a todo mundo e tire dos seus ombros a responsabilidade. Tire de seus ombros a arca, a palavra. Então, não é apto para levar em seus ombros essa responsabilidade. Tem que parar firme e dizer, isso é assim. Essa etapa, isso é assim. E quem quiser e desejar pode vir aqui e se sentar. Quem não? Aí está a porta. Pode sair. Não pode tentar de convencer, nem tentar de... Qual a outra palavra? De... Quando a pessoa... Agradar. Não tem que agradar a ninguém. Isso não é tempo para estar agradando ninguém. Isso é um tempo de uma realidade profética que Deus está nos mostrando e está cumprindo no meio de cada um de nós. Assim que o escolhido de Deus deve estar consciente que tem liberdade nesse tempo para estar no lugar onde estiver sendo trazida a fé de rapto. Não tem por obrigação que ficar num lugar assim. E também, quem não desejar escutar isso, também. Não se obriga a ninguém. Aqui não está obrigando ninguém. Também pode ir. Tudo isso é o que vai continuar aumentando para que o aperto venha. E a perseguição, depois que se vire para as fátuas. Mas tudo isso, o inimigo já está sendo descoberto, destampado. Isso é o que vai trazer esse aperto. E o que vai trazer também esses homicidas. O mesmo que Caim fez. Porque Caim, nós lemos, creio que foi na sexta-feira ou domingo, que ele viu o sacrifício que Abel fez. Viu que Deus recebeu. E mesmo assim não creu. E o que foi que fez depois? Foi e matou. Um assassino.
É como que diz, por isso na mensagem de domingo ele disse, tanto é culpado quem manda matar como quem mata, e tanto é culpável e será culpado aquele que pensar também. Coisas como essas, de homicídio, de melhor eu desejaria que este morresse, já tudo isso para Deus foi assim, e é catalogado como um Caim, filho do diabo. Porque não pode ser filho de outra pessoa mais. Tudo isso está se abrindo neste tempo. Falando, claramente, falando tal, e como o escolhido de Deus deseja que seja falado. Que seja falado direto e claro. Porque foi ensinado por um grande mestre. E isso foi em toda essa trajetória como ele deixou tudo preparado, tudo pronto para que esse trabalho fizesse essa manifestação final. Essa manifestação final fizesse e vai dar o resultado correspondente ao que já foi profetizado. E o resultado vai ser muitos Messias, muitos filhos e filhas de Deus, que serão a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo com esse corpo eterno e glorificado que ele obteve. Serão esse grupo de pessoas, esses pequenos vasos, esses vasos que são cheios. Irmão Branham disse, encha uns quantos vasos e sacode este mundo. Essa é a finalidade de Deus, encher esses vasos completinhos. E assim estremecer este mundo e deixar isso de pernas para o ar e irmos a ceia das bodas do Cordeiro. É o tempo onde desejaram ver todos esses profetas. Esses profetas desejaram ver e estar presente. E que a nós nos corresponder este privilégio. Vejam, quando vocês estiverem lá, e eu também, e estivermos olhando para toda essa história, aí, seguramente vamos pensar, quantas vezes, creio que está nos selos, quantas vezes eu teria desejado o que o irmão Branham disse, página creio que 80, do livro dos selos. 80 ou 79, que ele diz, não dá vontade de a você ir e sentar num momento, numa esquina, chorar e clamar pelo grande que Deus nos deu? E isso estava falando ele ali, nesse tempo. Imagine agora, que já estamos a pequenos momentinhos de tudo que vai ocorrer. Estamos pisando, vendo, cheirando, escutando, sentindo tudo o que eles desejaram ver, ouvir, e nós estamos recebendo ao vivo em toda cor. Isso é algo grande. E você diz, mas e eu? Por que eu? Porque assim Deus se agradou a Deus. Agradou a Deus. Uns rapazinhos assim, meia boca, um de um país, outro do outro, que para o mundo talvez é o mais desprezado que há, o mais desprezível que há. Mas essas são as joias mais valiosas de Deus, ou seja, os escolhidos de Deus que tem neste tempo para cumprir essas promessas. O versículo... Tienes el aquí. Vamos a leerlo ya y vamos a seguir. Vamos ler aí e já seguir para... Olha aqui, diz 80 era. Diz, João estava chorando. João estava chorando. E note que João representa ali o mensageiro final, representa a igreja do Senhor, representa os mensageiros das eras, porque a João foi trazida toda a revelação das eras. Ou seja, de cada era a João foi trazido tudo o que estaria ocorrendo, o mesmo que esse anjo faria com cada mensageiro. Traria tudo da sua era. E João ali, conhecendo todos esses mistérios quanto a o que estará ocorrendo nas eras e tudo ao final, vem que não havia ninguém digno de abrir o livro e de tomar. E nesse tempo, o irmão William esteve num momento tão e tão angustioso em sua vida, angustiante em sua vida, que eu nunca tinha visto o irmão William assim. Que até Santita me chamou, venha que eu não posso consolá-lo, mas estava com uma coisa, isso foi em, creio que foi 12 de junho,
ou 2 de junho por aí, 2 de junho. Esse final de semana, creio que 2 de junho, caiu sexta-feira, se eu não me equivoco, no sábado. E ele estava na sala de café da manhã, com os punhos assim, fechados, e chorando, mas quando você diz chorando, chorando. Eu creio que nunca ninguém ouviu chorar assim. E com esse sentimento, mais uma coisa. E eu sentei do lado, eu lembro que eu me sentei aqui, estava ele aqui, eu me sentei aqui e disse, irmão William, estou aqui. Tudo vai estar bem. E ele ali, espera, mas essa é a tua condição? Me dizia com a cabeça, movia não, e continuei, mas mas o quê? E aí me falou certas coisas, e no espiritual, é duro. E dizia, é duro, é difícil. E aí continuamos conversando, e aí continuou se acalmando, e depois continuou falando de muitas coisas, do que João viu e tudo isso aí. Eu não entendia muito bem tudo isso, e dizia, pois, que daqui em diante algo vai acontecer. E vejam todas as coisas que ocorreram desde este tempo para cá. Porque era o tempo de, já nessa parte, cumprida totalmente, de tomar o livro. Era o momento de tomá-lo. Por isso, quando muitas mensagens ele diz, o livro já está tomado, já está sendo entregue, e já está tudo. E depois você vê nas mensagens de 2015, 16, 17, por aí, que diz, o livro ainda está ali, quando se completar o número, então ele vai e toma. Vem? Quando se completar o número dos escolhidos, começa a meia hora de silêncio. Quando termina a dispensação da graça. Não tinha dito que tinha terminado a dispensação da graça já? Vem? Tudo é em... Isso se falou ali de algo que vai estar ocorrendo mais adiante. Nesse tempo curto, final, que se corre essas 7 etapas corridas, e na parte final, onde então Deus mudaria de cordeiro a leão. Veja, aí diz... No livro dos selos diz, João estava chorando. O que ia acontecer agora? O ancião disse, João, não chores mais, porque aqui vem o leão. Ele é quem prevaleceu. Mas quando João olhou, ele viu o cordeiro ensanguentado, que tinha sido morto. Qualquer coisa que foi morto está cheio de sangue, como quando corta o pescoço ou outra coisa, e então está cheio de sangue. Aqui vinha este cordeiro imolado. E para que se apresentou? Para fazer sua reclamação sobre a redenção, ou seja, sobre o que já tinha redimido. Amém. Ó, irmão, você não tem o desejo de se afastar somente num canto e chorar por um momento? Vem todos esses sentimentos, e é de agradecimento a Deus, porque o cordeiro, ou seja, o livro, corrija, o livro ia ser tomado. Já havia um digno de tomar esse livro e trazê-lo à terra e fazer essa obra de reclamação. Trazer o que está escrito atrás do livro, que João ouviu e não pôde escrever. Que é o que estamos escutando agora. E não percebem muitas pessoas do glorioso que João não escreveu. Nós estamos ouvindo e escrevendo. E ele tinha escrito em seus livros. E está sendo dado e repartido por todo mundo. E cada escolhido de Deus, mesmo que esteja no lugar mais longe, está chegando esse alimento, está chegando isso, porque... Por isso eu dizia, e aí se cumpre também isso, uma das coisas que se cumpre, que é preciso correr com essa mensagem quando sair. E todo mundo focado, e não que tem algo que ele vai falar, que isso é preciso correr antes que parem. Tudo isto está sendo feito rápido antes que parem. Veja como essa escritura também se cumpre nessa etapa, neste tempo que estamos agora. É uma obra rápida, distribuindo tudo, imprimindo tudo rápido para que o povo tenha rápido. Que qualquer coisa que acontecer, já todo mundo tem esse alimento em suas mãos. Sabe o que é ter? Tudo o que ele tinha ali no púlpito quando ele falava, ou em seu escritório. Todos esses escritos e anotações, cada um de nós ter em nossos lares. Não, isso é algo que ainda não entendemos nem um pouquinho do poder que nós temos em nossas mãos. Esse é o poder que Jesus tinha,
que o irmão Branham teve e que nós vamos ter. Estando nestes corpos e depois, já no novo corpo, aí vai ser completamente sem limite. E tudo está entrando assim de uma maneira simples, num entrelace simples, onde tudo está aparentemente fazendo e ninguém percebe essa grandeza, porque Deus faz para que o inimigo não atrapalhe esse trabalho. E mesmo assim como agora está se abrindo, claro, agora você vai ver o inimigo se movendo. Ou seja, que tudo que Deus está fazendo é porque estava em seu programa. Senão, estaríamos todos aí. Chegando, indo, voltando, chegando, cedo ou tarde, íamos estar mais inclinados para a quinta dimensão com seus espíritos e suas coisas e suas ações do que a sexta dimensão, a dimensão de Deus, a sétima. Se Deus não chega a deixar o que nos deixou. Que o irmão William disse? Teriam que passar pela grande tribulação. Vem, se não tivesse essa etapa, estaríamos todos de cabeça aí. Mas pela misericórdia de Deus, a misericórdia das duas oliveiras. Sem essa misericórdia, você e eu não teríamos oportunidade. E isso é que estão desprezando muito, lamentavelmente, desprezando a misericórdia de Deus por última vez. E já depois daí, na grande tribulação, então, aí verão que sim era Deus no meio do seu povo. Deus no meio do seu povo. Esse é o tema. Bom, rapaz, Deus abençoe. Foi tremendo o que foi falado. Tudo isso pode se falar depois com escrituras e tudo. Assim é bom porque tem referências e tem tudo escritural. Porque tudo que será falado e é falado aí é escritural. Tudo tem base escritural. O anjo disse, não vê como diz a escritura? Quando você orares, entre em tua câmara secreta. E teu pai que te vê em segredo te recompensará em público, vem? O anjo sempre foi às escrituras. E o anjo... algo com o anjo, mas já depois veremos quando esse anjo descer. Porque o anjo e o irmão Branham desceram ali e se encontraram com esse que estava ali. Por isso ele dizia, aproveitem agora, porque depois eu não poderei fazer nada por vocês. Antes, não vou onde está o irmão William e resolvo. Pois, mais vale que tenha resolvido quando foi pedir ajuda. Porque agora, ele não pode fazer nada, ele não pode interceder. Imagine. Não, irmão William, mas que você disse que... Não, é que... não era como você pensava, era dessa forma. O que você disse não era assim. Dessa maneira que você está interpretando não era. É dessa maneira. Mas graças a Deus que a nós nos foi dado esse conhecimento profético, porque são pessoas com percepção profética. Por isso podem captar, por isso podem ver. E se não vem algo e não entendem, siga em frente. É como quando a pessoa está na carpintaria. Corta esse pedaço de madeira para colocar aqui. E a pessoa que está aí, ao melhor, não sabe. E por que ele está colocando isso aí? Mas coloca. Que não se coloca a discutir com o carpinteiro, é um auxiliar. E coloca. Depois, mesmo que não entendeu isso no momento, depois viu. Ah, com razão me disse para colocar isso aí. Era para que se visse tão bonito, olha. Talvez o feio no momento não se entende muito, mas depois, olha para lá com razão. Vem? O escolhido é assim, o escolhido. Se não entende algo, siga em frente. Que tem proveito uma pessoa se colocar contra e falar contra que não entende. Que benefício vai ser? Nada. Vai trazer raiz de amargura, vai trazer doenças, porque isso é o que traz pessoas que tiverem rancor, ódio, tudo isso. Doenças lhe vêm. E ao redor disso é que vem um montão de coisas. Ou seja, que proveito tira?
O melhor, a pessoa deve se colocar na posição, quem te abençoar será bendito. Vê? Fala a bênção. Não quer receber, pois regressa para você. Isso, a pessoa deve ser assim sábia. Sabedoria é o que Salomão pediu para guiar o povo. O que eu pedi também, sabedoria. Porque depois Deus acrescenta tudo demais. Mas a sabedoria é muito importante. Aí vem todo o conhecimento de tudo para obter o outro. Veja, Hatshepsut. Essa mulher poderia ter pedido ali ser a mulher mais milionária do mundo. Podia também, creio que sua irmã estava aleijada, tinha uma condição, podia dizer que fosse curada. Mas ia morrer depois. Igual ela. Rica, mas depois se acabava a vida e se ia embora, morria. Olha que sabedoria dessa mulher, a salvação dos meus filhos. Pediu algo que transcende a eternidade. Morreram os filhos, não sei se os filhos já morreram, mas ela morreu. Vem. Mas tem algo, pois do qual pediu. Vida eterna para seus filhos. Aí vai ter por toda a eternidade. Vier daqui, isso vai ser feito água, isso daqui. Veja, mas a sabedoria é o mais importante, a pessoa saber pedir. Por isso essa escritura de São Marcos 11, quando nós conseguirmos colocar a palavra bem, entender bem o que significa essa palavra e colocá-la bem, aí diz que partirá, cortará. Poderá fechar os céus para que não chova sobre os ministérios de Moisés e Elias. Mas haverá uma direção, uma orientação aí que também os escolhidos de Deus vão ter. Para que também sejam parte desse exército, deste trabalho que estará sendo realizado nesses dias. Vão ser muito importantes. Agora nos corresponde estarmos preparados para esse tempo qual é o tempo que não vai se repetir. Não vai voltar para trás, voltar na fita e começar outra vez o que começou vários meses atrás. Isso já passou. Agora já estamos numa etapa já muito mais elevada. Quem já não está até aí, já está ficando bem tarde. Se é que não, já ficou tarde demais. Então, como que se sente que já não, que não são daí do grupo? Ou se vão, ou ficam aborrecendo mais. Ou fazem algo que vejam, e não... Vamos, veja, algo aqui que, onde foi que eu retratei ontem, que eu estava lendo na Bíblia, uma parte onde em 1 de Reis, capítulo 21, veja algo que tremendo. Como o irmão William aí escreve algo, isso eu vou ler. Isso eu ia falar numa reunião de ministros, mas agora aqui, não é verdade? 1 de Reis, vejam isso que tremendo. Capítulo 21. Passadas estas coisas, aconteceu que Nabot, depois dessas coisas, tende Nabote, o Jezreelita, uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Disse este a Nabote, Acabe e Jezabel, comparados. Acabe e Jezabel, o irmão Branham compara com Kennedy e Jacqueline. Acabe é o anticristo, homem de pecado, e Jezabel seria a igreja católica. Estados Unidos, tudo isso se une com, é como um... Tudo isso se reflete aí. Acabe falou a Nabote, esse que tinha a sua vinha, o seu terreninho, vamos dizer, dizendo, dá-me tua vinha, para que me sirva de horta, porque está vizinha ao lado da minha casa. Ou seja, ele tem uma casa e tem um vizinho, um terreninho de vizinho, me venda para que eu possa... que está perto da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe, guarda-me o Senhor de que
eu te dei a herança de meus pais. Vejam isso. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei herança de meus pais. Deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu. E estava bravo, com o bico largo, e disse: aqui não vou comer nada. E veio Jezebel, sua mulher, tremenda pessoa. Ou seja, me refiro tremenda pessoa, como diz Miguel, para não falar a palavra que é. Ou seja, em termos de que uma esposa deve ser uma ajuda idônea em todos os aspectos da vida de um matrimônio. Da mesma forma que o esposo é sua esposa, mas a esposa, se vê que seu esposo está assim, vamos dizer, com alguma dificuldade, com algum problema em casa, ou não vai colocar mais lenha no fogo, na fogueira. O melhor, busca, olha, venha por aqui, come, enche a pança primeiro e diz, aí olha, estou dizendo, olha que ela, olha o que ela fez. Ao invés de ser assim, alguém que aportou para tirá-lo desse aborrecimento e dizer, olha, deixa vinha, ele é nosso vizinho aí. Isso é um dos casos, pois acontece em muitos casos. Vem, teria sido de grande ajuda, mas era tão má essa mulher. Veio ter com ele Jezabel, sua mulher, e lhe perguntou, por que está o teu espírito tão desgostoso e não comes pão? Deixou o prato, seguramente estava aborrecido, e agora vai me deixar a comida aí também? Respondeu-lhe ele, porque disse a Nabote, o jezreelita, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém, ele disse, Nabote respondeu, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu com efeito no reino de Israel? Levanta-te e come, alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na cidade onde habitava com Nabote. Escreveu nas cartas, apregoai um jejum e ponde a Nabote diante do povo. Ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois, levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. O irmão William escreve do lado, um caso fabricado. Escreve ele ali. Ou seja, que ainda há pessoas tão más que te fabricam um caso para desprestigiar tua imagem, a influência e tudo. O irmão Branham fala disso, de matar a imagem, matar a influência de uma pessoa é falar mal dele. E veja como aqui já vem arrastado desde onde vem um rastro, onde são filhos, todas essas pessoas que fazem isso, que maquinam coisas, dizem, fabricam um caso fabricado. Pertencem a essa mulher. E, consequentemente, a Caim, por toda essa descendência da serpente. O rastro da serpente. Esse tema, pouco a pouco vai ir sendo falado e vai se mostrando como que vem esse rastro da serpente e como chega até os dias finais. Dentro do reino, ou seja, dentro da igreja do Senhor. Chega esse rastro da serpente. O irmão Branham ia pregar sobre isso. E a esposa disse, não faças isso, não. Causaria dano, traria danos à igreja. Imagina que vai colocar nomes aí. Iria falar muitas coisas, das quais o irmão William escreveu muitas delas ali. Coisas que vão ir sendo abertas, vão sendo faladas e vai se identificando esse rastro da serpente. E o da cidade, e os anciãos, os príncipes que moravam na cidade, fizeram como Jezabel ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Vem? Todo esse caso fabricado. Apregoaram um jejum e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, perversos, e sentaram-se defronte dele. Veja como o expuseram ali. E testemunharam contra Nabote,
perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Assim o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Vejam isso. Depois mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Ouvindo Jezabel que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e continua aí. Não para. Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro. Nabote já não vive, mas é morto. Ouvindo Acabe que Nabote era morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote, o jezreelita, a fim de tomar posse dela. E vejam quem estava ali no meio deles. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, o profeta Elias. Estava no meio desse bom escândalo e revolução e bagunça que Jezabel fez. Tremendo problema ela buscou. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita: levanta-te, desce, para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está na vinha de Nabote. Desceu até lá para tomar posse dela. As pessoas pensam que Deus não está vendo tudo. E esses olhos, 2 olhos. Agora não é um olho. Agora são os 2 olhos que estão olhando. Todo o planeta Terra, o mundo inteiro. Os seres humanos, o coração, as intenções, a medula diz que discerne as conjunturas, as juntas e até os pensamentos do coração. Esses 2 olhos estão olhando tudo o que se move, e tudo que maquina, e tudo que é feito. Tudo é Deus olhando. E está o profeta com esses ministérios aqui na terra, os quais através dele estará e está conhecendo tudo isto. Para vir então o que diz aí mais adiante, que diz: e falará dizendo, sempre é por palavra falada, sempre é Deus por meio da boca de um profeta. Assim diz o Senhor: não mataste e tomaste a herança? Olha para o que disse. O mesmo que fez Caim. Outro mais. Mas se você notar, Acabe não matou. Nem sequer ele escreveu as cartas. E toda a culpa foi colocada nele, foi lançada nele, porque toda mulher o responsável é o esposo. Por isso, podem dizer: eu me divorcio e que fique sozinha, pois vai prestar conta por tudo que essa mulher faz e fez, por ter abandonado. Vai dar conta, vai prestar conta por essa mulher. Tudo que essa mulher fizer vai ser colocado, lançado no esposo. Olha o que ela fez: escreveu cartas. Fez um caso fabricado. Colocou esses 2 homens testificando contra Nabote. O mataram. E tudo isso foi lançada a culpa em Acabe. E Acabe não fez nada disso. Veja, era melhor que deixasse dormir, sem comer. Porque olha, toda a responsabilidade que Deus deu a Acabe. Não mataste e tomaste a herança, então lhe dirás: assim diz o Senhor. Ou seja, voltará a dizer isso outro. No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, seguramente que caiu sangue, e ao matar, caíram sangue, os cachorros lamberam sangue. Lamberão o teu sangue, o teu mesmo, os cachorros. Disse Acabe a Elias: já me achaste o inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porque te vendeste. Porque te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Trarei o mal sobre ti, lançarei fora a tua posteridade, e arrancarei de Acabe todo homem. E irmão, ele escreve: não ficará descendência de Acabe, tanto o escravo ou o livre em Israel.
riscará, ou seja, que toda a sua descendência completa, servos e tudo. Farei a tua casa como a de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocastes a ira, fazendo Israel pecar. Vejam como um Deus irado, com ira, e como ele se irou por um de seus filhos, por Nabote. Por isso, qualquer coisa que fizerem contra os filhos de Deus, pelo menor que for, ou seja, pequenino, me refiro não na posição que tem no reino de Deus, como escolhido de Deus, mas vamos dizer alguém que aparentemente é insignificante, como um que limpa ou que varre. Não estou dizendo que isso é menos. Vamos dizer como outro que... como um pastor. E são posições que o pastor não pode pensar que porque é pastor vai obter mais galardões que um que varre. É preciso ver a balança como Deus vê. Depende de como esse pastor tiver atuado na posição que Deus lhe encomendou. Porque depois do profeta de Deus, em cada tempo, no meio da raça humana, o próximo maior que Deus tem nessa terra são os ministros. Mas isso não dá direito também a fazer e desfazer, porque uma pessoa que estiver numa posição talvez que não seja ministro pode ter mais galardões que o próprio ministro. E vejam como Deus se irou ali contra Acabe, porque tocou da menina dos seus olhos. E assim é neste tempo, todos aqueles que tocarem o Filho de Deus também vão ter graves problemas diante de Deus. Porque somos a menina dos olhos dele. Bom, essa escritura eu tinha retratado para, de vez em quando, ver, quando íamos falar disso, e olha como hoje falamos disso também, pois é algo que, enquanto vai sendo falado, vai saindo mais e mais, e esquadrinha mais, e Deus vai dando mais de todos estes temas, os quais agora estão saindo de uma maneira rápida. E todo este trabalho que já foi profetizado pelo irmão Branham, pelo nosso irmão William, vemos sendo cumprido agora nessa maneira, nessa forma, e nós cremos. Nós recebemos, cremos, e estamos seguros de que nos levará essa preparação à nossa adoção, nos levará rumo ao glorioso reino milenial, nos levará à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, essa é a finalidade dessa etapa. Não há outra finalidade. A finalidade é ser igual à imagem e semelhança. Já a imagem nós somos, falta a semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, rapazes, Deus os guarde. Que Deus os mantenha sempre unidos, os mantenha sãos e os mantenha também nesse temor de Deus, conscientes de que estamos em um tempo muito delicado, em um tempo onde, de um momento a outro, virá essa grande visita. E devemos estar com nossas vidas bem, para que não haja nada que atrapalhe, que essa presença destes seres angelicais, essas teofanias venham e nós possamos recebê-la. E limpem seus lares. Diz o irmão Branham, como você vai pretender que se apareçam anjos e que Deus fale e que em seu lar haja a presença de Deus em uma plenitude que você deseja, se tem cerveja na sua geladeira? Todas essas coisas têm que eliminá-las dos seus lares. Qualquer coisa que estiver fora da vontade de Deus, da perfeita vontade de Deus. Ele falou nesse momento cervejas. Eu me lembro deste extrato, não sei se vocês leram. Ou seja, que até a mínima coisa a pessoa deve corrigir. E a pessoa diz, mas isso não é nada. Compare com a eternidade e todas as grandes promessas. Se isso vai depender algo em sua vida, então, sim, é de grande valor fazer essas mudanças. Estamos em um tempo para corrigir tudo, não pela metade.
as coisas se mudam e se corrigem na raiz. Doa quem doer. Coisas que não doem muito porque já estamos nessa familiarização das coisas daqui. Que quando entra numa etapa assim de uma vez, muitos dá trabalho sair. Mas estamos conscientes de que Deus vai nos ajudar porque não somos aqui. E como não somos aqui, um pouquinho nada mais que Deus vai abrindo essa etapa, essa luz. Em seguida os escolhidos dizem, olha, espera, percebo eu, e isso não é meu. Eu não sou daqui, eu não pertenço a isso. Que eu faço metido em todo este ambiente. E já vai se mudando tudo isso e Deus vai nos ajudando. Por isso ele dizia nessa oração, guarda-os do mundo, eles não são do mundo, guarde-os do mundo. É porque o mundo ia ter muitas coisas que ia fazer para os escolhidos. Não sei se isso eu disse bem aí, se encaixa bem, é preciso ver. Quando diz que algo é que te aborrece ou algo, é preciso ver como se encaixa isso aí. Mas Deus sabia que os escolhidos iam ter todas essas lutas, essas batalhas e que Ele, ao final, ia dar a solução, ia dar a saída, ia dar o que estava atrás do livro, o que estava ali, que João ouviu e não escreveu. E aí é a escapatória, nossa escapatória. O mundo não sabe o que está ocorrendo, mas está ocorrendo o maior evento, o qual ocorreu no Éden. O regresso do título de propriedade novamente a cada filho de Deus. Isso é algo que o mundo não percebe o que está acontecendo. Diz, há uma revolução por aí, dizem que há um avivamento e está aí uma meia revolução. Tudo isso vão começar a falar quando estiver ocorrendo tudo. Como alguém me disse que perguntaram que esse lugar que tão grande e tudo isso que fizeram aí, e a pessoa disse, isso é para vocês mesmos, porque parece que fez com esse ambiente como que atirar, falar mal, falar contra, e o que saiu para ele foi, isso é para vocês mesmos. E aí, então, mas diz que o semblante tudo mudou, mas como assim? Vem, não se colocou a discutir. Os filhos de Deus não discutem. Deus não discute, nem os seus filhos. Quando vocês virem que tem alguém discutindo com a obra e tudo, se afaste dele. Ou que estiver falando em contra, quem vai estar dando atenção? Você já com isso nada mais identifica. Porque para que a pessoa escuta coisas que não dão crescimento e não dão preparação para a adoção? O ódio, o rancor, falar mal de um irmão, não são. Não é adubo para o corpo novo. Automaticamente, a pessoa já sabe que isso não é bom. Igual como uma comida, você não vai com algo que vai te cair mal. Você come algo que, como dizia, que te dá força, como o Popeye, que te dê músculos fortes e tudo. Como você vai estar comendo coisas que vai te causar dano? Mas Deus, em sua misericórdia, está nos dando neste tempo que nós necessitamos este alimento fresco, esse alimento puro. Essas vitaminas que vêm aí, tudo que cada um de nós necessita. Aí vem tudo. O demais, rejeite. Venha quem vier. Não receba coisas que venham a trazer uma má digestão, uma indigestão. E depois você tenha que estar tomando purgante para vomitar ou tirar pelo outro lado. Porque isso é uma revolução, uma bagunça no estômago. Ou seja que, para não chegar a tudo isso, pois melhor que não coma. Coma a palavra pura, palavra viva. Bom, Deus abençoe, rapazes, e obrigado por esses momentinhos que verdadeiramente são de grande bênção para todos nós, porque ao redor da palavra é o que Deus vai fazendo essa transformação em nossas vidas. O tempo melhor aproveitado é o tempo da palavra.
Como eu disse um dia, não vão agora estar a 8 para que venham trabalhar. Espera, Benji disse... Estou falando em geral. Mas estes momentos sempre é bom, quando possa, não é? Tomá-los e ter conversas assim, o qual também tinha Jesus com seus discípulos, o qual tinha o irmão William muitas vezes no trabalho, o qual tinha o irmão Branham lá fora no tabernáculo, falava por ali com os irmãos. É algo comum. E agora mais ainda, que nós podemos ver e entender o cumprimento do que já foi falado. Vem o que o irmão Branham falou e nós estamos vendo, porque ele parou em pé numa das atividades e ele disse, bom, depois da pregação aconteceu isso, mas se notaram? Ele não disse nadinha do que se falou ali. Já estava aí em pé, paradinho, escutando tudo. Uma das coisas que ele disse que teve que levar em seu seio até que morresse. Isso me levaria ao túmulo. Não direi a ninguém. Ele viu muitas coisas ali. E nós estamos vendo com nossos próprios olhos, nesta carne, o que a ele não pôde, Deus não pôde, ou ele não pôde que Deus se cumprisse nele. Ele queria, desejava estar ali. Ele disse, eu quase estendo minha mão e agarro. Estava pertinho. E ele queria estar aí. E não esteve. Inclusive, também não esteve, irmão William, nesse cumprimento aí. Fisicamente estou falando. Do seu corpo físico. E nós, em nosso corpo físico, estar palpando isso, olhando e ouvindo, isso é algo grandioso. O que acontece é que, como é tão simples, aí a simplicidade é o que fazem muitos tropeçarem na forma em que Deus está cumprindo. Agora sim, vamos. Se não continuarmos, não acabamos, rapaz. Deus abençoe, Deus os guarde. A todos.